da informação, né? Nós estamos falando da banda larga, que não é importante só do ponto de vista econômico, não é importante só do ponto de vista cultural, é importante para viabilizar a comunicação em rede para os segmentos, todos os segmentos da nossa população. Eu tive experiências várias com a questão da banda larga. Assim, na periferia de São Paulo, está aqui o João, que tem lá um laboratório na Cadesc, na cidade de Tiradentes. É muito duro uma pessoa da periferia, não é de qualquer cidade longínqua do país, eu estou falando de São Paulo. É muito difícil essa pessoa ter acesso à banda larga de qualidade. Então, se você vai para Roraima, se você vai para a Amazônia, você vai para o Nordeste, você vai para o Vale do Jequitinhonha, ali é o maior exemplo, retrato da carência de infraestrutura da sociedade da informação no Brasil. E aí você diz, não, primeiro eu tenho que levar coisas básicas. Então, é essa que é a questão. A coisa básica da sociedade da informação é a infraestrutura de tecnologia da informação. A coisa básica que vai permitir ter emprego no Vale do Jequitinhonha é a gente levar estradas de bits, de dados que permitam que aquelas pessoas tenham acesso à economia informacional. Então, o exemplo que eu costumo dar é o seguinte: você tem hoje em São Paulo, em Belo Horizonte, em Salvador, lugares que você reúne trabalhadores que são trabalhadores já do mundo digital. Você tem a Call Center, por exemplo, com 30 mil posições por período. Quer dizer, se eu pego 500 posições e levo numa cidadezinha do interior, não importa onde aquela pessoa está respondendo os scripts, nos atendendo nos serviços de defesa do consumidor, nos serviços de prestação de informações, não importa. Isso acontece em relação aos Estados Unidos. A maior parte dos call centers dos Estados Unidos é feito na Índia, em Bangalore. Então o cara está achando que está falando com um atendente que está na cidade dele, em Houston, mas ele está falando na Índia. Para isso eu preciso de gente que saiba ler, eu preciso de gente que saiba operar um computador, mas eu preciso da infraestrutura de voz sobre IP, eu preciso de banda larga. Nós precisamos ter uma infraestrutura para, inclusive, aumentar o ritmo de superação da miséria e da pobreza. Então, quando o governo atual diz, olha, eu tenho que avançar na luta contra a pobreza, reduzir as desigualdades regionais, sociais, você começa a perceber o seguinte: o que ajuda a reduzir essas desigualdades é a infraestrutura de comunicação, porque nós estamos falando de comunicação digital. Nós estamos falando de uma única rede onde passa conteúdo, passa formato, passa meio de pagamento e passa serviço. Na única rede eu posso estar vendo um vídeo, posso estar escrevendo um blog, posso estar fazendo uma operação de pagamento de alguma coisa, ou posso simplesmente estar prestando um serviço remoto de programação ou de suporte de uma máquina que está a milhares de quilômetros de distância. Mas eu preciso então de velocidade de comunicação, porque nós estamos falando de uma rede de binários, de bits. Então nós precisamos de uma rede que seja capaz de enfrentar os desafios econômicos, culturais e sociais que a gente tem no país. E nós precisamos então uma rede inclusiva, ou seja, com preço da Europa. Você vai achar estranho, você vai falar, qual o preço da Europa? Sim, eu luto para que no Brasil tenha os preços da Europa. Mas que preços são esses? Eu quero uma banda larga de 20 megabits por segundo por 6 pounds. De uma empresa que foi comprada recentemente pela Telefônica, lá 6 pounds, você converte, dá 21, 22 reais. A banda larga popular de menos de 1 megabit em São Paulo, sem pagar imposto, a operadora vai fazer por 29 reais. Até 1 megabit. Você sabe qual que é a outra jogada no Brasil? Até 1 megabit significa que eu compro uma garrafa de Coca-Cola até 1 litro.
Tem dia que ela vem com 20, tem dia que ela vem com a metade, tem dia... Se fosse garrafa de Coca-Cola, ninguém topava. Mas aí você fala, esse exemplo não é correto, professor. O senhor está usando de má fé. Aí eu diria, tudo bem. Então vamos falar de tensão de energia elétrica. Imagine se a nossa cidade fizesse assim. Quando todo mundo entra no chuveiro para tomar banho, a energia cai. Aí o cara ainda fala assim, não, mas também vocês querem tomar banho tudo na mesma hora? É o que um cara aí de uma operadora falou. Ora, vocês querem acessar a internet todos na mesma hora, vocês querem subir vídeos, vocês querem... Reparem, nós queremos tudo isso, porque nós estamos falando da infraestrutura básica, da cultura, não é só da economia. Então, veja bem, o que vai acontecer numa cidadezinha do interior do Brasil, de São Paulo, ou mesmo de Goiás, de qualquer lugar que a gente fale? Eu não vou ter uma biblioteca digna daquele povo. Porque uma biblioteca precisa de muito papel, precisa de logística, precisa de muito custo. Mas se eu levar banda larga, se eu melhorar as relações de propriedade intelectual, que é outro problema, sabe o que eu vou fazer? Eu vou liberar conhecimento de qualidade para qualquer cidade. Então, com três pequenos receptórios que você tem hoje, que você fala aí de HD externo, você pode inclusive ter ali dentro milhares de livros, 400 mil livros por 1 terabyte. Imagine você tendo numa cidade, ou mesmo num lugar, a possibilidade de compartilhar bens culturais de alto nível. O cara não tem que mais sair de Pau Sul para vir aqui, quer dizer, para ter acesso a um conhecimento de última geração. Ele pode ter acesso de lá. Isso faz toda a diferença. Mas para isso, eu preciso sim de banda larga. E eu preciso uma banda que, como diz o meu amigo conselheiro do Comitê Gestor da Internet, o Carlos Afonso, ele diz, é preciso uma banda larga à prova de futuro. O que é isso? Eu não posso fazer uma infraestrutura que vai funcionar meia bomba e daqui 3 anos eu vou ter que fazer uma nova infraestrutura. Não pode ser assim. Eu acho engraçado as pessoas se prepararem para a Copa do Mundo. Temos que ter uma mega infraestrutura. Tudo bem, a Copa do Mundo é fundamental. Imagine, na era da informação, da economia da informação, nós esquecemos de nos prepararmos para a infraestrutura dessa sociedade. Não é estrada. Não é estrada. É, na verdade, duto com fibra ótica. Nós estamos falando de banda larga. Então, se eu vou iluminar todas essas infovias, eu tenho que iluminar em condição de acompanhar as aplicações que já são feitas no mundo para velocidades importantes. Tem mais uma coisa que eu queria falar. Você sabe que todos os dutos que levam banda larga, que saem do Brasil, eles passam pelos Estados Unidos? Sim, a maioria. Alguns já vão direto para a Europa. Antes a gente não tinha nem comunicação com a Argentina, hoje tem. Mesmo que vão para a Europa, eles fazem Brasil, Estados Unidos, Europa. É possível. Mas de qualquer forma são poucas saídas, enfim. A gente tem cabos submarinos, mas isso... Eu nem estou chegando nesse ponto que ela falou, eu estou falando da nossa infraestrutura interna e eu queria encerrar dizendo o seguinte. O mercado, ele não conseguiu levar banda larga em todo lugar, ele fracassou. Ninguém nunca impediu que as operadoras levassem banda larga para a periferia de São Paulo, para o Nordeste e para o Norte. Ninguém impediu. Por que não levaram? Por causa do modelo de negócios. Eles não querem levar aonde nós mais precisamos de banda larga. Essa que é a questão. E aí, só tem um jeito de enfrentar. Você pode enfrentar simplesmente dizendo, só vou regulamentar ali com a Anatel e tal. Isso é uma coisa, mas não vai funcionar. Por isso que foi correto colocar a Telebrás, recuperar a Telebrás e fazer a Telebrás competir com essas empresas. Competir. Uma palavra que eles dizem que são a favor. Então vamos lá. Queremos competição. Nós queremos competição. Nós queremos condições de ter estabilidade na banda larga, de receber aquilo que a gente paga. E segundo, mas para ter qualidade mesmo,
nós precisamos de ter um serviço universalizado, nós precisamos ter condições que essas empresas públicas ou privadas respeitem as regras de preço acessível e de qualidade e de condições de manutenção do serviço, mesmo quando uma empresa não tenha mais interesse. Porque nós estamos falando de um serviço vital para a nossa sociedade, para a nossa comunicação enquanto direito humano, mas também para a nossa economia, para a nossa cultura. Nós precisamos dessa infraestrutura sob controle público. Não tem condição de falar, não, mas se a gente colocar sob controle público, pô, o que vai acontecer? Ninguém vai querer prestar esse serviço. Veja, eu tenho dúvidas dessa afirmação. Se ninguém quer prestar esse serviço, então ele é um serviço tipicamente estatal. Eu não acho que ninguém queira prestar esse serviço. Mas se ninguém quiser, nós estamos falando da infraestrutura básica para uma economia informacional. Então vamos lá. Nós precisamos então de mais presença pública. Mas eu não acho que isso seja verdade. Eu acho que essas empresas vão entrar pesado se elas tiverem gente competindo com qualidade. Uma vez uma pessoa, para concluir, me falou, pô, vocês ficam defendendo abrir o sinal wireless em cidades aí, no interior, cidades digitais? Eu falei, eu defendo, mas isso vai matar as empresas, tal. Eu falei, vai matar nada. Isso vai fazer com que essas empresas ofereçam um serviço melhor. Isso vai fazer com que essas empresas ofereçam para outras empresas um serviço de qualidade, um serviço de altíssima velocidade, que é o que a gente precisa. E a gente tem uma condição de inclusão de todo mundo com o serviço básico. O problema é que nem o básico eles querem se preparar. E nós estamos falando, não é da última milha, daquele roteador que vai iluminar um pequeno espaço. Estamos falando de banda larga. Banda larga é aquela via de alta velocidade que vai chegar até uma cidade e vai conectar escolas, empresas, grupos culturais, cidadãos, praças e tudo mais. Nós estamos falando de algo essencial para que a gente tenha um país que tenha direitos civis numa sociedade interconectada. É isso. Obrigado.